Olá, um excelente dia para você e para toda a sua família. Seja bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira. Estamos juntos em uma nova edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e hoje aqui no nosso programa vamos aprender um pouco mais sobre dislexia e transtornos da aprendizagem. E você que está em casa já pode interagir com a gente, já pode sim participar do programa enviando a sua dúvida através do nosso WhatsApp. O nosso número é muito simples, é o 99209-4819, 99209-4819. Você já pode mandar a sua pergunta, também dizer uma frase, né? Escreve lá uma frase que a gente vai passar aqui, ó, na nossa telinha. Vamos ler tudo daqui a pouquinho também ao vivo. E as nossas convidadas terão o maior prazer em responder a sua pergunta. Então, vamos conversar, né, com as duas convidadas que entendem bastante sobre o assunto. E aqui no estúdio já estão a Luciene Santos. Luciene é psicopedagoga clínica, neuropsicopedagoga e diretora do CEAM, que é o Centro Especializado em Apoio Multidisciplinar. Também vai nos ajudar com dicas e orientações a Anne Bittencourt. Anne, ela é fonoaudióloga e diretora também do CEAM. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje. Mas antes eu vou falar para você, né, explicar a você que, definida como um transtorno de aprendizagem de origem neurobiológica, a dislexia ela se caracteriza pela dificuldade do indivíduo no desenvolvimento da escrita e também da leitura. Apesar de os primeiros indícios aparecerem ali na infância e do diagnóstico ocorrer principalmente nos primeiros anos ali da alfabetização, muitos pacientes só descobrem que têm essa disfunção na fase adulta. Apesar de se atrapalharem com as palavras, os dislexos, eles podem ser excelentes em cálculos ou também dispor de outras habilidades. A partir de agora tem uma reportagem especial que fala um pouco mais sobre o diagnóstico, causas e tratamento também da dislexia. Acompanhe. Quais são as características da dislexia? Como perceber se o seu filho tem um problema de aprendizagem? O neuropsicólogo relata os sinais mais comuns. O atraso da linguagem oral, a priori, na criança pequena, e a dificuldade de resolução de problemas e raciocínio lógico pode ser um sintoma inicial. Geralmente, o sintoma mais avançado, digamos assim, aparece com 6, 7 anos na idade da alfabetização, que é quando a criança tem dificuldade de assimilar som e grafia. As causas da dislexia não são muito claras e também não há um exame de imagem que identifique o transtorno, como uma tomografia, por exemplo. A dislexia, sendo um transtorno neurobiológico, ela é genética. Então, os estudos apontam para uma causa genética hereditária, que herda da família. E aí é muito comum a gente ouvir também o relato dos pais de uma má escolarização de um dos pais. Inclusive, a exposição a crianças a mídias muito cedo, ao uso de celulares, tem estudos apontando para uma importância muito grande dessa estimulação inicial para a causa da dislexia mais adiante. O neuropsicólogo explica que, em alguns casos, a dislexia também pode vir associada a outros transtornos. Ainda é muito complicado falar de dislexia na primeira infância e nos anos iniciais, porque não se tem um olhar específico para isso. E aí conseguimos muitas vezes diagnosticar quando o quadro já está muito instaurado. E é muito comum vir, inclusive, acrescido de uma questão comportamental. Uma criança mais apática ou uma criança mais agressiva, com outras questões de transtornos psicológicos associados à dislexia, que aí precisa ser trabalhado na equipe multidisciplinar. E aí um profissional de saúde mental, junto com os outros profissionais, que pode ser fono e psicopedagogo, para estimular essa criança como um todo. Se você já observa o seu filho e ao assistir esta matéria começou a desconfiar que ele pode ser disléxico, saiba que especialistas podem te ajudar. A equipe básica, geralmente de profissionais especialistas em dislexia, é formada por psicólogo e neuropsicólogo para avaliar e aplicar os testes específicos neuropsicológicos para levantar o perfil dessa dislexia. O psicopedagógico, que é esse perfil dentro da questão pedagógica da criança de aprendizagem, quais as dificuldades específicas naquele quadro de aprendizagem, lembrando que cada disléxico vai ser de um jeito, vai ter um perfil diferente, e o fonoaudiólogo, que vai aplicar o DPAC, o teste de processamento auditivo central,
e os testes específicos de linguagem. Para concluir o assunto, a dislexia deixa o aprendizado mais lento? Deixa, mas isso não é motivo para desespero e você vai entender ainda mais o porquê. A escola adequada e tendo um olhar inclusivo também ajuda muito nesse processo. Então, junto à equipe técnica, uma escola com um olhar inclusivo consegue em qualquer área, em qualquer idade dessa criança, desse adulto, desse jovem, conseguir enquadrá-lo na aprendizagem. E aí, se tendo prova adaptada, se tendo um conteúdo específico para aquela criança, ela pode sim, em qualquer idade, evoluir e ser bem-sucedido. Com toda a certeza, né? Com a ajuda de uma equipe, né, multidisciplinar, sua criança vai evoluir bastante. Então, não tenha medo, né? É um desconhecido, né, que vai aparecer aí na sua vida, mas você pode procurar ajuda, como bem acompanhamos na reportagem, e o seu filho vai viver e vai se desenvolver no ritmo dele, com a ajuda dos profissionais também. Com mais propriedade, a gente fala sobre o tema daqui a pouquinho. Agora, a gente abre aqui o espaço do assunto do dia para você interagir. Vamos participar? Vamos construir juntos esta edição do programa? Olha só, temos uma pergunta a fazer a você que está em casa, é a nossa enquete do dia. Liga pra gente, participa. Você vai ligar para responder aqui, ó, nossa seguinte pergunta. Olha só, a enquete acaba de ser lançada e a gente quer saber se você costuma acompanhar o desempenho de seu filho nas atividades escolares. Você tem essa preocupação em acompanhar o desempenho do seu filho nas atividades escolares? Sim ou não? A pergunta é objetiva e você vai ligar para responder de forma objetiva. Nossas linhas 3424-1547, 3424-1547 e 3424-1977. São 2 números, você liga, responde nossa pergunta, deixa também a sua dúvida sobre o assunto e pode também dizer para a nossa produção uma frase. Essa frase vai passar aqui, ó, na nossa telinha no decorrer do programa. Se você tem acesso à internet, você também pode interagir através da nossa fanpage, o endereço facebook.com/assunto do dia. facebook.com/assunto do dia. Responde nossa enquete, deixa sua pergunta, daqui a pouquinho a gente lê tudo ao vivo. 99209-4819 é o nosso WhatsApp, 99209-4819. Você participa aqui com a gente, manda aí muitas perguntas, porque daqui a pouquinho nossas convidadas terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E é muito importante a gente falar que o transtorno e dificuldade de aprender, né? Transtorno e dificuldade de aprender são coisas distintas. Antes de procurar professores que deem aula particular, é importante que você busque ver se o seu filho ele tem algum tipo de problema com os distúrbios que a gente falou e vai falar aqui no decorrer do programa. É importante você procurar um diagnóstico clínico. Quando se confunde ali transtorno e dificuldade, sérios problemas eles podem surgir de forma negativa na vida da pessoa, né? Com efeitos indesejáveis, e a gente vai falar mais agora sobre o tema com mais propriedade e com mais felicidade, porque estamos recebendo aqui 2 profissionais que entendem bastante sobre o tema. Anne Bittencourt, ela que é fonoaudióloga. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, Anne. Obrigada, Valtson. É um prazer estar aqui falando desse assunto que é tão instigante. Também queria dar boas-vindas à Luciene Santos, pedagoga, psicopedagoga. Fique à vontade aqui no nosso programa. Bem, agradecendo o convite, né? Mas estamos aqui para tirar todas as dúvidas. São várias dúvidas que surgem, né, através desse tema, né, dislexia e transtornos da aprendizagem. A gente aprendeu bastante na reportagem, causas. Vimos também que a dislexia ela não tem cura, mas ela deve ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar, multiprofissional, para trazer qualidade na aprendizagem dessa criança. É normal, Anne, o receio em descobrir, em receber o diagnóstico, né, daquele filho que tem um probleminha para aprender? Os pais têm esse receio e até um certo ponto esse receio é normal? É normal, eles ficam receosos. Será que o meu filho tem algum problema? Mas muitas vezes, até chegar esse diagnóstico da dislexia, pensa ao contrário, que a criança ela é preguiçosa, que ela não quer estudar, que ela quer brincar. É um diagnóstico que quando ele chega, às vezes os pais nem esperam, porque não é muito difundido esse assunto, dislexia, não é? Se fosse outra coisa, mas a dislexia, às vezes as pessoas nem conhecem, não sabem nem o que é. Pensa que é só uma questão de, não, a criança ela tem uma dificuldade ou ela não quer aprender, ela está distraída. Mas sim, quando chega o diagnóstico, aí fica, será que ele vai conseguir ler? Será que ele vai conseguir escrever de uma forma legal, funcional? Essa preocupação dos pais, ela sempre existe, né? Independente de alguma coisa de transtorno
Quando a criança apresenta alguma coisa que sai do padrão da normalidade, gera uma preocupação, sim, na família. E os primeiros sinais da dislexia, eles aparecem em fase escolar, como a gente bem viu, são os professores, né, que dão esse primeiro alerta aos pais, toda a escola, né, todo profissional da educação está apto a levantar esse sinal de alerta? Sim ou não? Bem, precocemente seria necessário ser visto, né? A princípio, as dificuldades de aprendizagem. Porque a criança, logo quando chega na escola, ela chega com algumas, vamos dizer assim, habilidades que não foram construídas. E essas habilidades, elas precisam ser vistas pelos educadores, não é? Para isso poder trabalhar com a criança. No caso, seria preventivo, né? Então, quanto mais precocemente verificar essas habilidades que não são vistas, muitas vezes pelos pais em casa, então, assim, a gente pode trabalhar realmente as dificuldades e talvez minimizar os problemas da dislexia que porventura possa aparecer lá na frente. A gente falou que se trata de um transtorno da aprendizagem. E por que é transtorno? Não é uma doença? Então, é um transtorno porque tem uma causa, como bem falou na reportagem, neurobiológica, não é? Então, o cérebro, ele comanda tudo, né? Então, se a gente está sentado, a gente está falando, a gente está se comunicando, quem está comandando o nosso corpo, o nosso pensamento, é o nosso cérebro. Na realidade, como bem falamos antes, a gente viu na matéria, não existe um exame que possa dizer assim, não, esse cérebro tem alguma anormalidade orgânica ali, uma deformação, mas na área do cérebro que deveria funcionar melhor para leitura e escrita, essa área ela tem uma questão que a gente chama funcional, não funcionaria como os outros. Então, por isso que é um transtorno neurobiológico, porque tem uma causa genética. Geralmente os pais tiveram alguma dificuldade de aprendizagem, né? A gente fala sempre, e você, como foi na sua vida escolar? A gente pergunta aos pais, eles dizem assim, eu tive muita dificuldade. E por ser genético e por ser cerebral, caracteriza também esse transtorno, que é a dislexia. Na prática, né, geralmente na fase da alfabetização, né, que a criança vai ter esse contato mais intenso, né, com as palavras, para formar ali as primeiras frases, para aprender a ler. Ela não consegue ler, ela troca, né, uma palavra, ela lê outra. Como é que a gente explica, né, para quem está em casa isso? Bem, é porque assim, a dislexia também vem de ordem visual, né? Ela é visual, então, por ser visual, muitas vezes ela faz você confundir as letras, não é? Então, quando você confunde as letras, consequentemente, a leitura, a escrita, você não consegue desenvolvê-la. Então, basicamente, é nesse período da alfabetização que existe o alerta, né? Precisa existir esse alerta. Quando a criança não consegue, no caso, decodificar as letras, não consegue ler palavras, então já é um alerta para o professor para tentar minimizar esse problema e ver. Ou seja, se isso for de ordem pedagógica, a escola precisa fazer, por exemplo, adaptar currículos, provas, para tentar minimizar essa questão na escola. Caso a escola não consiga, então é preciso realmente encaminhar para profissionais que entendam da área para tirar essa dúvida, né? Se é uma dificuldade escolar ou se é um transtorno, como a dislexia. Essa adaptação parece que ela funciona, né? É mais fácil quando se trata de uma escola privada. E na escola pública, né? Tem profissionais também que estão aptos a lidar sobre essa temática e adaptar, né, a realidade daquele aluno que tem a dislexia com as atividades que ele vai desenvolver, Anne? Esperava-se que sim, não é? Que na escola pública a gente tivesse essa abertura também para que os professores conhecessem. Claro que a gente sabe que lá na formação de base, lá na pedagogia, eles têm sim alguma coisa lá, eles estudam algo sobre os transtornos, mas muitas vezes esses professores, eu não digo nem só a escola pública, mas também a particular, eles têm alguma dificuldade de lidar. Hoje a coisa está melhorando, assim, a informação está chegando ao alcance das mãos e aí essas pessoas têm um movimento de tentar entender melhor os transtornos, até porque cada vez mais a gente tem visto crianças chegando na escola com problemas de aprendizagem, seja por dificuldade ou seja por algum transtorno. E isso leva as pessoas a buscar mais conhecimento. Buscando mais conhecimento, eu acredito que a gente vai ter uma melhor inclusão, não é, Lu? Agora, isso não é da noite para o dia. Eu sempre digo que eu faço uma conta que talvez não seja tão otimista, mas que eu acredito que mais ou menos uns 10 anos aí para frente a gente vai ter uma inclusão mais efetiva. Nossa, na minha tese de mestrado, não é?
foi justamente sobre esse conhecimento que os professores teriam em 2013 sobre a dislexia, e foi 0%, né, o percentual. Então, assim, nenhum dos professores que foram entrevistados, eles conheciam realmente o que era dislexia. Hoje, eu tenho certeza que se eu for voltar a fazer esses estudos, vai ter um percentual bem maior, porque o conhecimento realmente está mais abrangente, né? A mídia, por exemplo, está ajudando muito, né, nesse diagnóstico, nesse olhar diferenciado, né? Vamos mostrar para quem está em casa. A gente disse que o tema é dislexia e transtornos de aprendizagem, da aprendizagem. A gente tem uma tela aqui com vários transtornos e vocês vão nos explicar, né, trazer características desses transtornos e explicar com mais propriedade o primeiro transtorno, que é o que a gente está falando da leitura, que é a dislexia. Tem alguma coisa que a gente poderia complementar nesse primeiro momento que a gente não falou, Anny? Eu acho importante a gente falar dos sinais e sintomas lá na primeira infância. Então, geralmente é uma criança, a gente não tem como dar o diagnóstico, né, lá na primeira infância, porque a criança chega na escola 2, 3 aninhos, a gente não tem como dizer assim, tem uma dislexia. Mas são alguns sinais e sintomas que eu acho importante que o professor ele saiba para ter um alerta. Por exemplo, a criança que atrasa a linguagem. Isso é um dos sinais e sintomas que a gente pode observar. Ou a criança que, quando começa a falar, ela tem trocas fonológicas. Que trocas seriam essas? Trocar FV, ao invés de falar vaca, falar faca, na oralidade. Ou falar tudo com T, criança que fala tudo com T, ou criança que não consegue pronunciar o R, troca pelo L, não é? Então, são crianças que têm desvios fonológicos, atrasaram a linguagem, têm uma dificuldade motora, são sinais. A gente não pode dizer assim, vai ser um disléxico, mas que a gente já pode fazendo alguma coisa lá na educação infantil para ajudar essa criança para mais tarde, talvez a dislexia não ter esse impacto tão forte na vida desse indivíduo. É interessante que a gente também deixe bem claro para quem está em casa que, a princípio, né, algumas pessoas tratam como brincadeira, acham engraçado essa troca, né, de algumas letras, troca ali algumas palavras, e isso pode prejudicar o desenvolvimento dessa criança. Então, como a gagueira, né, que a gente fala aqui no programa, ela não tem graça, tem cura, no caso da dislexia não tem cura, mas tem tratamento, esse tratamento precisa ser feito o quanto antes. Então, no ambiente da escola também é importante trabalhar isso com os colegas de classe também, né, já que tem essa pessoa que pode ser ou não disléxico mais à frente, mas a princípio tem que tratar com respeito e saber que ele está com algum problema que pode ser ali resolvido com a ajuda de profissionais, não é? Você concorda? Concordo, sim. Muitos profissionais, eles têm dúvidas em relação a isso, no que diz respeito ao currículo, por exemplo, das aulas e as provas. Acham que só porque a criança tem uma dificuldade, não precisa fazer toda essa adaptação, não é? Então, assim, a gente usa o F81 para nos garantir disso, para que nós possamos trabalhar com essas crianças antes do diagnóstico. Então, depois do diagnóstico, claro, aí a gente usa o CID que deve ser feito. Mas, anteriormente, pode usar o F81 e trabalhar bem com a criança esses transtornos, essas dificuldades que aparecem. Isso é importante a gente falar, porque muitas vezes a criança ela não tem uma boa inclusão, não é, Luciene? Porque não chega o diagnóstico. E o professor, ele pode fazer, ele pode mudar, ele pode adaptar, mesmo antes desse diagnóstico chegar. Claro. Ora, o professor está vendo uma criança que tem dificuldade, por que não adaptar? Por que esperar esse diagnóstico? A gente tem condição de ajudar antes que esse diagnóstico seja fechado. Isso é importante de ser levantado aqui. E teria que ser assim, uma parceria com a família, né? Sim. Porque o professor, ele tenta fazer o que pode na escola no intuito de garantir, não é esse aprendizado. Mas eles precisam depois de um laudo e os pais, eles se acomodam muitas vezes. E essa é a preocupação de alguns professores. Eles se acomodarem, não trazer o diagnóstico e como fica no final do ano essa criança, não é? E no final do ano, às vezes, querem transferir a responsabilidade, né? Verdade. Transfere totalmente para a escola. Para a escola. Vamos aqui seguir, né? Temos outro transtorno para falar. Tem a descalculia, que é aquele transtorno da matemática. É a dificuldade de aprender a matemática? Exato. E essa dificuldade, ela pode ser vista desde a infância, entendeu? Quando a criança não consegue, por exemplo, contar, você coloca 5 objetos, a criança, ela não sabe contar, passa de um, aí 2, 3, 4, mas não aponta para o objeto como deve ser. E às vezes eles se perdem na contagem, como também reconhecimento de números e a quantidade que esse número representa. Aí daí da infância você já pode verificar
que pode ter algum problema e que pode ser minimizado já da infância. E no caso da descalculia, também é preciso, né, ter uma equipe, um suporte multiprofissional? Sempre. A gente, para qualquer transtorno, a gente chegar no diagnóstico, a gente precisa de vários profissionais que tenham esse olhar. Porque um diagnóstico, ele é muito, eu diria que ele é decisivo e ele aponta para o futuro de alguém. Sim. Então, se esse diagnóstico ele vem de forma errada, não é? A gente dizer que uma pessoa tem dislexia, se a pessoa tem só uma dificuldade de aprendizagem, isso é muito perigoso. Então, um profissional só para dizer tem descalculia, tem dislexia, é importante que o neuropsicólogo, a fonoaudióloga, a psicopedagoga, não é? O neurologista, todos estejam conversando para que esse diagnóstico seja dado de forma mais assertiva. O outro transtorno que a gente tem aqui, o transtorno da expressão escrita, né? A disgrafia. O que a gente poderia pontuar desse transtorno aqui? Bem, ela é conhecida como escrita feia, né? É menos grave, a gente poderia dizer assim? Ou não? Se for tratado, porque desde a infância, até na pegada do lápis, a criança pode já adquirir, por conta da pressão, da pinça que ela não faz, mas nós vemos claramente, né, no segundo ano, no primeiro ano, onde a letra da criança não é legível. Existem vários casos até que a criança é reprovada por conta da letra. Uma letra a qual o professor não entende. Às vezes a criança entende sua própria letra, mas outras pessoas não entendem, né? Como nós escrevemos para outra pessoa ler, então, assim, é um transtorno que traz alguns problemas significativos nas dificuldades de aprendizagem. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no programa estamos aprendendo um pouco mais sobre dislexia e transtornos da aprendizagem. A partir de agora tem as notícias da internet sobre o tema e a Tânia Silva é quem traz essas informações pra gente. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para você. Para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é o da revista Saúde Abril. O que é dislexia? Causa, sintomas, diagnóstico e tratamento. Mesmo com dislexia, é possível sim ter uma vida normal com um suporte especializado desde cedo. Para isso, o apoio de um fonoaudiólogo e psicólogo pode ajudar na criação de estratégias para superar as dificuldades do dia a dia. A terapia pode ajudar a reduzir as crises de autoestima. E apostar na criatividade, como estimular as crianças a desenhar, pintar, além da prática dos esportes, ajuda sim no desenvolvimento dos pequenos. Agora a gente vai saber outras formas lá no estúdio. Com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigada aí pelas informações, pontos interessantíssimos, né, que a Tânia trouxe na notícia da internet, a importância do estímulo também da criatividade. A criatividade é muito bem-vinda nesse momento. O lúdico ajuda bastante no desenvolver dessa criança. E esse lúdico pode ser realizado na escola e também em casa. Aí o que é que falta a esses pais? Falta informação, orientação, incentivo, interesse também de participar desse desenvolvimento. Como é que a gente poderia falar sobre esse incentivo, né, de aprendizagem com o lúdico? Infelizmente, eu acho que hoje falta tempo. Então, cada vez mais os pais estão, né, ingressando aí mais rápido no mercado de trabalho e essas crianças às vezes ficam aí com as babás eletrônicas em casa e a gente perdeu essa característica da brincadeira de rua. A gente vai pra rua, hoje a gente tem violência, não é como antigamente que a gente tinha balanço em árvore, que a gente pulava amarelinha e muitas vezes essa ludicidade ela tem que ser resgatada, infelizmente, nas clínicas, nos consultórios, lá na educação infantil na escola, porque lá em casa a gente tem pouca brincadeira e a brincadeira ela é estruturante para a criança e desenvolve várias habilidades. Criatividade sempre bem-vinda, né? Claro, e assim, existe um tabu muito grande com os pais em relação ao lúdico, à brincadeira no consultório. Muitas vezes eles falam, eu vou pagar só para o meu filho brincar, não é? Mas por trás da brincadeira existem várias estratégias que nós podemos utilizar, não é? Não só é o brincar por brincar. Para nós traçarmos esse perfil, essas brincadeiras, assim, nós tiramos assim, muita energia, sabe? Porque cada criança é diferenciada, cada criança nós trabalhamos diferente. Então é o mesmo jogo, porém com estratégias diferentes.
Cada um reage de forma diferente. De forma diferente. Né? A resposta também é diferenciada. No bloco anterior, a gente ficou aqui devendo um tópico da tela que falava sobre os principais transtornos da aprendizagem. A gente vai mostrar aqui o último, né, que aparece, a hiperatividade, para explicar para quem está em casa que tipo de transtorno é esse. Tem tratamento também? E pode-se falar em cura no caso da hiperatividade? Quer falar, Lu? Bem, eu vou falar assim. A hiperatividade, se a gente for relacionar hiperatividade e dislexia, muitas vezes a gente tem que procurar separar uma coisa da outra. Porque a criança, muitas vezes, ele tem um comportamento característico de hiperatividade, porém não é hiperativa. Ela só está escondendo, não é? O transtorno que ela tem, ou seja, a dificuldade que ela tem em ler e escrever. Então, acaba que tendo esse comportamento. Mas a dislexia em si, ela não tem cura, né? Ela tem tratamento. A questão da hiperatividade seria o que a gente falando de uma forma bem simples, seria aquela criança que ela é desatenta, ou aquela criança que não para quieta. Ela pode, ou ela é aquela criança bem quietinha lá na sala de aula, que o professor diz assim, ai, que aluno bem comportado, só que o pensamento dela não está ali. Então, ela está viajando no pensamento, quando deveria estar prestando atenção no professor. Né? Então, é o transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade. A gente tinha isso separado, mas que hoje é a mesma coisa. Então, essa hiperatividade pode ser de forma motora, a criança não para na cadeira, ou pode ser uma hiperatividade no cérebro, no pensamento, de não parar de pensar em coisas o tempo todo e não conseguir se concentrar. E aí não é um transtorno de aprendizagem, mas leva a ter dificuldade de aprendizagem. Imagina, você está na sala de aula, não está prestando atenção no que o professor está falando, então 2 horas de aula e a criança quietinha, mas o pensamento viajando. Quando o professor pergunta assim, entendeu? Aí a criança dá um estalo e diz assim, nem ali ela estava. Então, realmente, a gente tem que perceber e ficar atento também à hiperatividade, porque ela é muito danosa. É verdade, e causa um transtorno muito grande na aprendizagem, né? Porque ali é como se ela estivesse offline. Então, se ela fica offline, com certeza ela não vai resgatar o conteúdo do período que está offline. No começo do programa, né, a gente falou sobre esses transtornos e falamos também que alguns pais procuram uma aula de reforço, né, um professor particular, para tentar solucionar aquele problema que para ele, a princípio, né, é uma preguiça do filho. É uma pequena dificuldade com mais um pouquinho de preguiça e esse pai procura esse professor particular, mas a gente já acendeu o alerta de que é interessante também procurar essa ajuda de um profissional da área da saúde para trazer esse diagnóstico clínico, descartar ou trazer o diagnóstico, isso é muito importante. Mas é também importante a gente acalmar o papai e a mamãe que está nos acompanhando a respeito de que, se o professor pedir para que esse pai reforce, né, aquela atividade com o professor particular, não se trata de que não está dizendo, né, que o filho vai ter dislexia ou tem dislexia. Vamos tentar acalmar, né, porque tem algumas pessoas mandando aqui algumas perguntas sobre isso e é interessante a gente responder à nossa população. Se existe a necessidade de professor particular, não quer dizer que essa criança tem dislexia. Vamos deixar isso claro. Bem, veja só, o reforço escolar já diz, né? Reforço escolar. Mas, assim, em relação à dislexia, nós temos que avaliar o seguinte. A preguiça é uma característica da dislexia. Então, se a criança tem preguiça, aí é preciso que o pai, primeiro, antes de tudo, procure um diagnóstico. Porque pode causar traumas, né? Já tive vários relatos de pais que ensinam atividades aos filhos e começam a gritar, não é? Ameaçar de bater e acaba criando um trauma nessa criança. Então, por criar um trauma, aí acaba que prejudicando mais ainda essa criança. Então, é preciso saber se é realmente uma dificuldade, se a preguiça é por conta que ela realmente está com preguiça ou se é devido ao transtorno. Que um dos sintomas, infelizmente, é esse aí. Temos aqui, né, outra tela que fala sobre as causas dos transtornos de aprendizagem. Tem alguns tópicos antes. Você queria complementar, Anne? Eu gostaria de Fica falar. à vontade. Eu gostaria de falar da questão ainda do reforço, que não é porque a escola pediu para a criança fazer um reforço que a criança tem dislexia. Como o Lu disse, é um reforço. Senão toda criança que vai para o reforço, e agora meu filho tem um transtorno de aprendizagem. Quem nunca precisou de um reforço escolar, né? A gente tem aí o bicho-papão, culturalmente, a matemática. E não quer dizer que as pessoas todas tenham descalculia. É uma questão cultural, às vezes os professores, às vezes a forma de ensinar. E aí a gente fica, né, precisando de uma ajuda a mais. Não quer dizer que é um transtorno.
Ajuda mais, eu preciso de vocês agora para a gente mostrar as principais causas. Temos aqui tópicos, vocês vão nos explicando principais causas das dificuldades de aprendizagem. É importante que a gente destaque isso. Dificuldades sensoriais. Como é que a gente poderia falar dessa causa aqui, a causa sensorial? A gente pode falar da causa talvez sensorial e física, porque a gente poderia englobar aí as questões visuais. Sensoriais e físicas. Exatamente. Primeiro e último tópico dessa tela. Exatamente. A gente pode destacar as questões visuais, por exemplo, o aluno que tem uma miopia e aí está lá na sala de aula e muitas vezes não está vendo o quadro direitinho e aí a gente pensa que ele tem um transtorno e não seria um transtorno, é uma dificuldade visual, não está enxergando. Ou aquela criança que tem muita otite, tem muita dor de ouvido, ela não está escutando o que deveria do professor e aí causa, assim, uma dificuldade de aprendizagem, como tantas outras. Neurobiológicas, o que a gente poderia... Neurológicas aqui, né? Essa causa neurológica, aí é preciso de uma atenção maior, assim, de um exame específico para ter, né, essa causa aqui neurobiológica, que está trazendo essa dificuldade ao aluno? Existem crianças que elas processam lentamente as informações. Ou seja, ela é lenta na leitura, ela é lenta na escrita. E a característica é de crianças que pensam devagar, pensam lentamente. Então, assim, é preciso realmente que o neuropsicólogo ele faça um teste neuropsicológico para a gente tirar essas dúvidas de como é o processamento da informação que essa criança passa para a gente. Então, às vezes é uma criança lenta, que demora a terminar as atividades na escola, e é preciso realmente ter um olhar diferenciado no sentido de enviar para o neuropsicólogo para ver, né, como é que lida. Outra causa aqui, as causas emocionais também podem dificultar o aprendizado dessa criança. Com certeza, Lu havia falado dos pais, não é? Então, às vezes, os pais estão ali cansados. Aí quer que a criança faça a tarefa. Muitas vezes a gente tem relatos de pais que colocam um chinelo em cima da mesa. Vai fazer e ameaça a criança. Isso traz bloqueios, não é, Lu? Porque a criança fica ali, vou apanhar, e associa a aprendizagem a uma hora de terror. Uma coisa ruim. A uma coisa ruim. E aí tem um bloqueio emocional, ou uma criança que passa algum trauma, às vezes até a separação dos pais pode atingir também as questões escolares, com certeza. E assim, essa questão emocional, ela é muito complicada, sabe? Porque, imagina, o disléxico ele é muito inteligente. Para você ver, um disléxico ele faz tudo, só tem dificuldade em leitura e escrita. E é aquilo que é proposto para ele na escola. Aí, de repente, ele vai e ele sabe que ele não consegue. Ver todas as crianças tentando fazer as atividades e ele não. Então, assim, ele se sente o quê? Desmotivado, ele chora e muitas vezes até cria pânico da escola por conta disso. Porque ele sabe que chegando ali ele não dá conta. Porque ele é inteligente, ele percebe que os outros fazem. Tem outras crianças que elas começam vamos dizer assim, ter outro tipo de comportamento, não é? Muitas vezes filar do outro, tentar se sair de outra forma para tentar esconder a sua dificuldade. Mas para a criança é difícil. Eu sempre considero assim, imagina, a gente não sabe falar inglês, de repente chega numa sala de aula, tendo que aprender inglês, não é? Sem ter condições nenhuma, nós que somos adultos, nós não voltamos mais, né? Mas a criança, ela precisa voltar à escola e precisa dar conta daquilo ali. E ela percebe que não, aí causa muitos problemas emocionais. Ótima explicação. Vamos aqui a outras causas, né? Dificuldades ali da aprendizagem, causas sensoriais, vimos, neurológicas, emocionais e físicas. A próxima tela tem outros tópicos, a gente segue aqui para mostrar. Tem também as causas intelectuais ou cognitivas. Como é que a gente explica aqui essas causas, né, de dificuldades de aprendizagem? Então, são crianças, às vezes, que têm, não é, uma inteligência abaixo do esperado, que a gente chama de deficientes intelectuais. Então, essa criança que ela tem uma deficiência intelectual ou uma questão cognitiva, como memória, atenção, percepção, essa criança também pode ter uma dificuldade de aprendizagem. Imagine uma criança que a gente ensina uma coisa aqui agora, A com I, ai. E daqui a pouco a criança vai ali pegar uma água, quando volta a gente mostra o mesmo A com I e a criança é como se tivesse apagado totalmente da mente dela. Então, são questões intelectuais, cognitivas, de memória, de atenção. E a gente tem várias crianças assim, a gente vê, né, cada vez mais crianças com essas questões, que vão, com certeza, prejudicar a aprendizagem. É
É verdade. E assim, existem os canais de aprendizagem, né? Eu sempre digo que quando a criança ela não consegue aprender por um caminho, a gente precisa ensinar outra rota de aprendizagem para ela. E assim, quando a criança tem problemas cognitivos, até a gente chegar a essa rota de aprendizagem, é todo um estímulo que a gente faz antes, entendeu? A gente precisa preparar realmente o cognitivo dessa criança para que a aprendizagem ocorra. Uhum. O outro tópico fala aqui sobre as dificuldades educacionais que vão aí prejudicar a aprendizagem da criança. Qual o destaque que a gente poderia trazer para esse tópico? A gente pode falar em déficit pedagógico, né? Uhum. Muitas crianças, elas chegam para a gente com um déficit muito grande pedagógico e que, às vezes, a gente não consegue resgatar o que está lá atrás. Não é? A gente precisa realmente ter um olhar diferenciado e trabalhar as necessidades da criança para que ela não chegue numa série maior, não é? No caso, está no primeiro, vai para o segundo com mais dificuldades ainda. Uhum. Então, tudo isso é um trabalho muito, assim, individualizado, entendeu? Cada criança, ela chega com uma característica diferente de déficit de aprendizagem e a gente tem que pegar a criança realmente da base dela de aprendizagem. Essas questões educacionais podem ser lá aquele professor que não tem muito jeito para ensinar. Também. Então, eu tive alguns assim, infelizmente, na minha vida. Eu acho que Lu também, você também, Claro. Valdes, não é? São professores que a gente custa aprender, a gente quer aprender, saber o que ele quer passar e a gente não consegue. E aí não é uma questão neurológica minha, não é uma questão que eu não consigo aprender. Ele não conseguiu me ensinar. Então o professor ele tem que ter caminhos para que aquele aluno aprenda. verdade. Essas são questões educacionais. Então, às vezes a escola não está bem estruturada, tem muito barulho. São questões que podem interferir, são questões educacionais e não neurobiológicas, não é? E que gera, eu sempre digo, uma defasagem pedagógica. Então, a criança ela tem uma dislexia, aí ela passa pelo primeiro ano, não aprendeu ainda a ler e escrever. Mas aí a criança tem uma dificuldade escolar, porque o professor não foi um bom alfabetizador. A criança vai para o segundo ano sem aprender a ler do mesmo jeito que a criança com dislexia. E eu sempre digo, o que é pior? A gente não sabe, porque gera um acúmulo de defasagem pedagógica aí, seja por questão educacional ou seja por uma questão de transtorno neurobiológico. A gente tem que ver isso também, né? Ótima Existem explicação. muitas formas de alfabetização, né? Que o professor pode recorrer. Tem que ter interesse também. Tem que ter Tem nascido que para ter. coisa também, Tem né? que ter o feeling, né? Que a gente chama. O Temos jeito. aqui, o último tópico para a gente encerrar, né? Fala sobre as dificuldades socioeconômicas que podem atrapalhar no aprendizado. Imagine crianças que não se alimentam bem. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Não é? Então, a gente tem aí crianças em situação socioeconômica muito difícil. E que, se ela não se alimenta bem, por exemplo, como é que ela vai chegar no outro dia e conseguir Exato. aprender na escola? E ao contrário, crianças que têm tudo, dão tudo a elas, o tablet, tem as babás, eu chamo assim, pobres crianças ricas, não é? Que parece que tem tudo, mas não são estimuladas, que os pais não sentam, não conversam. São extremos e que podem sim interferir na questão de aprendizagem também. Assim, são realidades diferentes, né? Quando a gente diferencia a escola pública da particular, nós percebemos que são situações diferentes, mas que causam o mesmo sintoma. Não é? E esses sintomas, eles podem ser gerados por qualquer ordem. E vai de acordo com a família, né? De como a família vai direcionar isso aí. Então, assim, realmente nas escolas, muitas crianças vão para a escola para se alimentar, principalmente na escola pública. E aí, como essa criança chega na escola para receber um aprendizado, não é? Como é que ela está emocionalmente, como é que ela está socialmente lidando com isso. Vou pedir licença mais uma vez aqui às nossas convidadas. Daqui a pouquinho a gente volta para aprender mais sobre o assunto. Mas agora vamos a uma rápida pausa. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje no programa estamos falando um pouco mais sobre dislexia e distúrbios da aprendizagem. E a partir de agora vamos conferir as várias perguntas que estão chegando aqui no nosso WhatsApp. Vamos à primeira dúvida. A Renaclécia, ela mora na Várzea, ela quer saber o seguinte. Ela tem uma criança, ela é mãe de uma criança especial.
e a criança tem esse problema, né, de dislexia que está sendo tratado, esse problema que está sendo tratado no programa. Ela diz que a criança faz fono e a pergunta é a seguinte: tem cura a dislexia ou ela vai, né, precisar fazer terapia para o resto da vida? Até quando ela vai ficar assim? É a dúvida da Renaclécia, que mora na Várzea. A dislexia ela não tem cura, Valdes, ela tem tratamento, não é? Não quer dizer que a criança vai passar uma vida, chegar na idade adulta, dentro de consultório. Ela vai desenvolver a estratégia junto com os terapeutas, com os professores, com a família, para assim, ter autonomia e seguir lá na universidade, né, na vida profissional. Mas nós temos, por exemplo, advogados que têm dislexia. E vez por outra, quando vão escrever alguns textos, eles ainda têm trocas de letras. Aí eles dizem assim, não, eu quero que alguém revise meu texto, porque eu troco TID, FV, não é? Fonemas que são parecidos, que a gente chama de trocas surdas e sonoras. É um fonema que tem sonoridade, o outro que não tem. E aí sempre vai haver alguns embargos aí na leitura e na escrita, mas é vida normal, quando bem tratado, não é? Passa um tempo sim, não é um tratamento tão rápido, mas não quer dizer que a pessoa vai ficar uma vida dentro dos consultórios, não. É assim, que ela precisa aprender a lidar com o problema que ela tem, né? Então, quando ela aprender a lidar com o problema que ela tem, de dislexia, então, com certeza, ela pode optar por não ter mais o atendimento. Temos aqui mais participações, temos outra pergunta. A pessoa não se identificou, mas fala que é mãe de uma menina e hoje ela está com 8 anos de idade. E ela não conseguiu ainda aprender a ler. Ela precisa de ajuda, ela fala que os professores não têm paciência de ensinar a filha dela, porque diz que ela é muito lenta e esquecida. E isso a gente alerta, né? E também a gente se preocupa, porque ela fala aqui que o próprio professor está rotulando a filha dela, dizendo que ela é muito lenta e esquecida. Tem 8 anos e não conseguiu ainda aprender a ler. Ela fala que o marido, né, o pai da filha, teve o mesmo problema e abandonou os estudos. E ela não quer que isso aconteça também com a filha dela, que tem apenas 8 anos agora. Ela queria uma orientação, né, das nossas convidadas, dessem esse auxílio, esse suporte em relação a isso. Vários tópicos aqui preocupam, né? Essa questão de rotular, que a filha é esquecida e é muito lenta, isso preocupa essa mãe. E o abandono escolar que aconteceu com o marido, ela não quer que se repita, né? É verdade, isso é comum, né? Chegar para nós crianças com 8, 9, 11 anos, 12 anos e sem ainda saber ler. Mas assim, o primeiro passo é ir atrás do diagnóstico, né? Tendo o diagnóstico, aí é quando ela realmente vai ter um tratamento diferenciado. Porque a criança tem realmente um déficit pedagógico e também os professores, eles não estão preparados para isso, né? Então, por não estar preparados para receber essa demanda que tem aí de crianças disléxicas, então que acaba que ele rotula a criança, não é? Mas que ele não consegue também trabalhar com essa criança. Então é preciso que os professores, não é, tenham um olhar mais diferenciado aí, para não rotular, porque acaba apresentando questões emocionais. Foi tão interessante essa história que tem aí, é a mãe ou é o pai, não é? O pai, que teve o mesmo problema e abandonou os estudos. Abandonou os estudos, tinha uma questão de 8 anos, sem ser alfabetizado. E é bom a gente até abrir aqui para dizer que sim, a criança que tem dislexia, o adolescente, ele vai conseguir ler, claro. Mas a gente não pode desistir da alfabetização, não é? Eles vão demorar um pouco mais, não é? O caminho é um pouco mais lento, mas a gente não pode desistir que aquela criança ela venha a ser alfabetizada, porque se ela não for alfabetizada, aí vai gerar tantas outras coisas, defasagens e defasagens, porque a gente precisa da leitura e escrita para tudo. Para tudo, todas as matérias, então eu vou atrasar português, eu vou atrasar geografia, história, matemática, porque eu ainda nem aprendi a ler e escrever. Então, eles demoram, mas eles conseguem sim, com o tratamento adequado, com as adequações pedagógicas, serem leitores. Com certeza. Tem outra pergunta aqui da Clécia. Clécia tem uma filha de 8 anos e há quase 2 anos ela descobriu que a filha dela ela usa a expressão HD. É algum problema que vocês conseguem, né? Alguma dificuldade de aprendizagem, esse que leva esse nome HD? Ela só não é hiperativa, ela diz aqui. Ela faz acompanhamento com a psicopedagoga, ela comprou uma régua para leitura, né? Uma régua própria para leitura. E ela fala que a filha dela está sofrendo muito porque sabe que tem o problema. E ela fala também que toma medicação. Ela queria saber se esse problema, essa dificuldade vai se estender até a vida adulta. A gente pede a Clécia, né? Que até
o final aqui da resposta, ela diga mais ou menos o que é o HD, né? Será que é hiperatividade? Eu não sei o que ela quis dizer. Não é hiperativa. Eu não sei o que ela quis dizer com HD, né? A gente usa pensando aqui, procurando saber. Geralmente a gente usa HD como hipótese diagnóstica. Não sei se faltou o restinho do texto ou se... Ou às vezes o corpo ortográfico altera, né? Mas aí ela dizendo que a filha sabe que ela tem um problema, né? Uma dificuldade de leitura. Sim. E ela sofre bastante. Será que isso vai se estender até a vida adulta? Vai depender do diagnóstico, de como ele é tratado, não é? Então, se o profissional realmente tratar da forma que tem que ser, vai minimizar. Isso não quer dizer que ela chegar numa faculdade, ela vai chegar sem aquela dificuldade devido ao déficit que ela tem. Se ela tem um déficit anterior, consequentemente, ela vai ter sempre ele. É importante, né, interessante que a preocupação agora não seja, né, de se estender até a vida adulta, é de tratar enquanto há tempo, né? Exato. Porque quanto antes o tratamento, a resposta, o estímulo vai ser melhor e vai ter um resultado mais ideal para essa criança. Quanto mais precocemente entender e compreender que as crianças precisam ser tratadas, então vai minimizar muito os problemas de aprendizagem, tanto na fase inicial, como na fase adulta. Então, vai depender muito desse diagnóstico. Como ela já tem 8 anos de idade, ela tem um déficit aí e, com certeza, esse déficit não vai ser corrigido, porque, como se diz, a vida segue, não é isso? E como ela segue, a gente só vai tentar tratar ela para fazer com que ela consiga conviver com aquelas dificuldades e tentar se superar, porque, assim, quem tem dislexia é um ato de superação todos os dias, né? Todos os dias, os disléxicos, eles lutam com um gigante todos os dias para tentar minimizar, não é, os problemas que ocorrem durante o processo. Outra participação, a pessoa não se identificou, mas fala o seguinte, tem uma sobrinha de 7 anos de idade, a sobrinha tem dificuldade, não lê ainda, e tem muita dificuldade em tirar do quadro, né, que a professora escreve lá. Ela estuda desde os 2 anos de idade. O avô tem 77 anos, o tio 39 e o pai 37. E foram à escola e nunca aprenderam a ler. Olha só, uma questão que já vem, né, da herança. O avô teve, o pai e o tio desistiram além de estudar porque não conseguiam ler. Pode ser herança, pode ser algo hereditário, né, essa questão da dificuldade que ela tem. Ela fala que a menina é muito esperta. Em outras situações, ela fala que tem um distúrbio, 11 anos. Ela explica que ela se dá muito bem com Libras. Ela faz um resumo total aqui. Como é muito extenso, a gente já passa aqui a primeira pergunta dela, né? Se essa questão hereditária está pesando, né, para esse diagnóstico da sobrinha que tem 7 anos de idade. Com certeza. Então, a gente tem aí um avô, tem um pai que tiveram dificuldades escolares e ela tem 7 anos. Infelizmente, a gente espera no Brasil a criança fechar o processo de alfabetização dentro de 3 anos. O que a gente considera, para os padrões aí internacionais, muito. Então, 3 anos para alfabetizar uma criança, quando a gente conseguiria de forma efetiva alfabetizar talvez em 3 meses, em 6 meses. E aí, nessa questão de dar muito tempo, a criança também vai perdendo tempo, não é? Então, ela tem 7 anos. Ainda a gente espera até os 8 anos, 3º ano, fechar o processo de alfabetização. Mas ela já levanta questões aí, que é a hereditariedade, a questão de não conseguir tirar do quadro. Antes desse diagnóstico fechar, ela pode, por exemplo, a professora, se ela tem dificuldade de tirar do quadro, por que não colocar o texto impresso na banca dela? São questões mínimas e simples que mudam a vida do aluno, não é? E não precisa chegar um papel com CID ou com diagnóstico. A gente consegue minimamente melhorar, fazer toda a diferença na vida desse aluno. Temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, agora sim. Elisângela diz que tem uma filha com dislexia e descalculia também. Ela faz acompanhamento desde os 5 anos de idade, com o neuro e também com o psicólogo. E ela estudou até os 19 anos. Ela não terminou os estudos porque ela desistiu e concluiu só até o 9º ano. E a aprendizagem dela foi mínima. Ela queria saber se o atraso foi por conta do distúrbio ou dos profissionais que atendiam a ela que não chegaram, né, a ajudá-la da forma devida. É a pergunta da Elisângela. Pergunta difícil. Assim, a gente não conhece, né, o tipo de intervenção que foi oferecida. A gente não pode dizer aqui, até de uma forma ética, né, se esses profissionais erraram.
Mas, infelizmente, é uma história aí de insucesso e que poderia ser diferente, talvez. Não sei se essa intervenção foi errada, se o diagnóstico chegou de forma tardia, se talvez a família pudesse ter ajudado um pouco mais. A gente fica aqui de fora, não é, Lu? Sem... Essa pergunta é um pouco difícil mesmo. Porque a gente não sabe a causa, o que foi que levou, por exemplo, a um insucesso escolar. Mais uma vez eu digo, pessoas disléxicas são extremamente inteligentes. Eles são inteligentíssimos e por isso que as pessoas chegam pra gente e fazem assim, não, mas ele mexe no tablet, ele conta a história, ele faz tudo direito, é inteligente para tudo. Aí a gente tem que explicar, gente, mas na área cerebral, que funcionaria, né, responsável pela leitura e escrita, esse cérebro ele não funciona como deveria. E daqui que as pessoas venham entender isso com o filho inteligente que tem na frente, mas infelizmente, isso é dislexia, isso é transtorno de aprendizagem. Acabam que por conta disso, levando tarde, né, para um diagnóstico. Outra pergunta, a mãe não se identificou, mas disse que a bebê dela tem 3 meses e gosta muito de assistir televisão. Ela fica tão, né, empolgada ali assistindo TV que quando chama pelo nome, ela não atende. Ela queria saber se isso é motivo para ela se preocupar. 3 meses. A atenção toda para a TV, quando chama pelo nome, ela não atende, né? Não responde, não vira, não tem nenhuma reação. Fica ali fixa, olhando para a TV. Tem que se preocupar ou ainda é muito cedo? É cedo e não é, porque 3 meses ainda é uma bebezinha. Às vezes não reconhece ainda o próprio nome, mas já deveria estar iniciando, né, essa percepção de quem é, do nome, de virar, ou pelo menos de prestar atenção numa voz que é chamada. Se fez o teste da orelhinha, por exemplo, né, a gente tem lá na intervenção precoce, ainda na maternidade a gente faz o teste da orelhinha para saber se a criança tem alguma questão auditiva. Ou ela está tão intertida aí, tão vidrada na televisão, que aí a voz da mãe e dos outros já não é tão importante. Então, o som vai atrair a criança, o colorido da imagem. É o que ela gosta, né, na realidade. Mas, assim, é preciso realmente tirar a TV e ver se ela obedece os comandos, fora daquele ambiente, né, prazeroso para ela. Outra pergunta, a pessoa não se identificou, mas disse que tem uma filha com 10 anos de idade e ela não sabe ler bem. E já está no 5º ano e tem essa dificuldade de ler bem, né, de leitura. Ela faz acompanhamento com o fono e também com o psicólogo, mas ela não tem interesse pela leitura. Pode ser dislexia, não pode? Essa mamãe aqui pergunta, 10 anos de idade, não ler bem. Aquela não fala que ela não sabe ler, né? Aquela não ler bem. Mas é aquilo. É algo bem subjetivo, né? É difícil uma criança ter interesse em fazer uma coisa que não consegue fazer, entendeu? Se ela não consegue realizar a leitura adequadamente, então ela sempre, com certeza, está sendo chamada a atenção. Então, a criança, ela fica retraída, com a autoestima lá embaixo e realmente passa a não querer, não gostar, sente desestimulada, né? E é isso aí que prejudica mais a criança. Então, eu sempre vejo assim, quando a gente pega uma criança, não é, Anne? Primeiro a gente vai tratar dessa autoestima dela, não é? Que hoje seria o problema dela. A autoestima, a motivação que não tem para aprender. A partir daí, ela pode estar apta para aprender, né? Ou não. Vai depender dos testes, vai depender da avaliação que for feita. Vou pedir licença, mais uma vez aqui as convidadas, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Então pegue aí papel e caneta, anote as oportunidades e boa sorte! Muita atenção a você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Fique atento aqui às oportunidades. Olha só, uma vaga para atendente de cafeteria, uma oportunidade. Exigência: ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 998 é o salário. Uma vaga para atendente de cafeteria. Vamos a outras oportunidades. Olha só, 3 vagas para auxiliar administrativo, 3 vagas. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.200 é o salário.
3 vagas para auxiliar administrativo. Vamos a mais oportunidades de emprego, olha só. 3 vagas para copeiro de hospital, 3 vagas. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.098 é o salário. 3 vagas para copeiro de hospital. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. Mais uma vez, desejo a você boa sorte nessa busca por uma recolocação no mercado de trabalho. Vamos seguir para aprender mais sobre dislexia e transtornos da aprendizagem. Temos aqui ainda várias perguntas no nosso WhatsApp, 992094819, é aqui o nosso número, aqui as participações, vamos ler mais perguntas, várias pessoas interagindo, parabenizando aqui as convidadas, né, pelo tema e pela forma que está abordando o assunto. E agora a dúvida vem lá de Olinda. A pessoa fala que o sobrinho tem 7 anos e ainda não conhece o alfabeto completo. Isso pode ser um problema ou simplesmente foi ali, né, uma aprendizagem fraca? Ele estuda em uma escola pública, 7 anos e não conhece o alfabeto completo. Nossa. Distúrbio, uma dificuldade ali, né, na aprendizagem, uma aprendizagem fraca, como ela classifica? Só poderíamos dizer através dos testes, né? Então, os testes vão nos dar um caminho para saber por que essa criança não aprende. Eu sempre costumo dizer que se ela chega a 7 anos e não conhece nem as letras do alfabeto, consequentemente não é uma coisa muito boa, não é, Anne? Pode ser aí uma dificuldade escolar, pode ser um transtorno. Espera-se que uma criança com 7 anos, pelo menos ela já conheça o alfabeto, já esteja em processo de alfabetização, não só conhecendo letras. Dependendo do método de alfabetização, talvez não seja tão importante o conhecimento do nome das letras, mas sim o som que elas fazem. Quando junta com as vogais, né, é a relação do som e letra que é tão importante para a gente fechar a alfabetização. Não é? Mas, infelizmente, ou felizmente, né, isso é uma outra discussão sobre método de alfabetização. Aqui a gente não tem como método de alfabetização no Brasil, não é o que preconiza ser o método fônico, que seria esse que, cientificamente, é o melhor para as crianças aprenderem a ler e escrever. Né? Nós trabalhamos muito com alfabetização, né, Anne? E esse método fônico ele tem dado muito resultado, muito sucesso, né? Infelizmente, muitos profissionais não têm, né, os cursos, não têm ideia de como alfabetizar. Aí aquela forma tradicional, então para a criança que tem dificuldade, é muito difícil ela ser alfabetizada. Mais participações, agora a Ana Lúcia, que mora em Camaragibe, ela disse que tem um filho de 7 anos, está acompanhando o programa e tudo que foi falado, ela se identificou que o filho tem. Aí ela quer saber o seguinte, mas para eu ter certeza, eu preciso procurar uma psicóloga? As professoras da escola nunca perceberam que ele tem essas dificuldades, mas a professora do reforço, né, que acendeu o alerta ali e percebeu e me orientou a procurar uma psicóloga. Essa profissional que eu devo procurar, ela fala que está preocupada por conta dessa dificuldade. Não sabe, ela fala que a mãe, né, e o pai têm também essas dificuldades. Não sabemos ler direito nem escrever. Mas o meu filho mais velho ele não teve nenhuma dificuldade para isso. Aí o mais novo, agora de 7 anos, está apresentando a mesma dificuldade que ela teve e que o papai também teve. É a psicóloga que ela deve procurar? Vai depender. Se essa psicóloga tiver um olhar para a aprendizagem, ótimo. Se for uma neuropsicóloga. Se a fonoaudióloga gostar de trabalhar com linguagem escrita, também seria uma boa opção. A psicopedagoga clínica, contanto que esse profissional ele tem esse olhar de como chegar nesse diagnóstico, não é? E não tratar só como uma questão emocional, se for para psicólogo, ou se for para uma fono que não gosta de tratar a linguagem escrita, de repente, não, tá tudo bem na fala, não vou tratar essa criança. Então, é importante procurar profissionais que trabalhem com os transtornos de aprendizagem. E não só assim, fono, psicopedagogo, psicólogo, mas uma equipe que tenha o olhar voltado para esse tema. É verdade. Outra participação, Marcileide, na verdade. Marcileide, ela corrige aqui. Ela diz que tem uma irmã, né, que não sabe ler.
mas é muito boa na matemática. E ela voltou agora para a sala de aula devido à dificuldade que ela está encontrando, né, em arrumar um emprego. De que forma podemos ajudá-la? A gente não sabe a idade da irmã, mas só nessa fase de buscar emprego já é uma pessoa adulta. Já é uma pessoa adulta. Muito boa em matemática. O que é que a gente poderia dizer para ela? Voltou para a sala de aula, fez o correto, né? Né? Volta àquela questão do cérebro que a Anne fala, né? Então, com certeza ela não foi estimulada e essas dificuldades, né, já estão basicamente concretizadas na vida dela. E que, assim, não digo dificilmente, mas aqui precisa realmente procurar um profissional que possa ajudá-la, né, a pelo menos minimizar mais essas dificuldades. Quando as coisas assim, a maioria dos transtornos, né, a gente consegue detectar lá na infância, a criança a gente fala no ELU, que é como se fosse um barro mole ainda. A gente consegue moldar. Não que a pessoa na vida adulta, não tem mais jeito. Mas claro... Temos a neuroplasticidade aí para ajudar. Então é mais difícil, mas eu digo sempre para as pessoas, não desistam. Então tem que ir mesmo, tem que voltar. Ela fez a melhor coisa, ela voltou a estudar. Eu acho que o caminho é esse. Ela está de parabéns, inclusive. Assim, isso aí causa uma estimulação muito boa no cérebro, entendeu? Hoje você vê adultos, não é? Vamos dizer, pessoas com 55 anos, 60 estudando, voltando a estudar. Essa semana eu fui dar aula na faculdade e eu achei lindo. Uma senhora com 55 anos e fazendo uma pós-graduação em TEA, né? Em psicopedagogia. Então eu achei lindo, porque ela disse, eu quero, eu estou quase me aposentando, mas eu não vou parar. Então é isso aí. Esse é o segredo, né? Esse é o nunca segredo. parar. Temos mais perguntas, chegou uma pergunta por telefone, a gente vai conferir agora de quem é a dúvida, que chegou pela linha interativa. Luciane Pereira, ela é de Água Fria, tem 42 anos e diz o seguinte: sempre sofri, né, com esses transtornos, tenho também tremor essencial. Tive muita dificuldade para conseguir emprego devido aos transtornos. Com essa idade, ainda devo procurar uma ajuda clínica? Aos 42 anos, a Luciane Pereira de Água Fria. Nunca é tarde para parar, né? É preciso realmente buscar uma ajuda para que ela, pelo menos, aprenda a lidar com o problema dela, com a situação. E, assim, muitos profissionais estão aí abertos para atender, né, Anne, adultos, crianças, mas precisa ser um profissional específico, como a Anne falou. A gente não deve desistir, principalmente de nós mesmos, não é? Então, todo mundo aqui, se eu falar com o Lu, eu tenho minhas dificuldades, eu sei que você também tem, Valdson, mas aí a gente vai parar por conta disso? Não. Vamos buscar estratégias para simplesmente passar por cima disso, vencer as nossas dificuldades. A gente nunca deve desistir. É verdade. Nunca. Desistir nunca. Próxima pergunta também chegou por telefone, vamos ver de quem é a próxima dúvida. Olha só, a pergunta é da Reana, ela que mora na Várzea, tem 27 anos, ela quer saber o seguinte: sou mãe de uma criança de 8 anos que tem esse transtorno de aprendizagem. Esse transtorno tem cura ou é para a vida toda? Muita gente mandou essa pergunta e a gente responde já, tirando a dúvida aqui de várias pessoas que mandaram também por WhatsApp. Se é um transtorno, se já foi diagnosticado como um transtorno, é uma coisa que vai seguir aí na vida adulta. A pessoa não tem, a gente não tem como dizer que vai ter a cura. Mais uma vez a gente diz, tem tratamento. Agora eu não sei se nesses casos, né, como foi agora falado, se foi uma questão realmente de chegou nesse diagnóstico. Porque pode ser uma dificuldade escolar, e dificuldade escolar ela passa. Né? A gente consegue passar por cima disso, a criança consegue aprender. O transtorno de aprendizagem vai aprender? Vai aprender, mas aí o caminho é mais difícil, é mais lento. É por isso assim que a gente precisa primeiro limpar o quadro, entendeu? Quando a gente limpa o quadro, fica bem mais fácil trabalhar com o transtorno e tratá-lo de forma adequada. Porque se assim a criança tem uma dificuldade e a gente tenta ajudá-la a resolver essa dificuldade, é como a Anne falou, passa, porque é uma dificuldade. Agora, o transtorno já é mais complicado, entendeu? Passa mais tempo para ela entender como o processo e sair dentro do cérebro dela. Então, assim, é muito bom. Quando se fala em limpar o quadro, vocês estão querendo dizer o que? Vocês nessa área de educação, de saúde também, limpar o quadro, o que é que seria isso? Limpar o quadro, que a gente chama, é a gente saber tirar as outras possibilidades. Por exemplo, eu sei que eu cheguei nos exames e não é dislexia, então limpei uma possibilidade. Não é descalculia, limpei outra. Não é uma disgrafia.
Agora só me restou a dificuldade escolar, então eu limpei os transtornos. É porque a gente já está tão acostumado a trabalhar, entendeu? E aí a gente Quando a gente, é porque assim, a gente trabalha direcionado e focado. Ora, eu não posso trabalhar com você de uma forma geral. Não é? Você tem um transtorno ou dois, mas a gente precisa trabalhar direcionado à tua dificuldade. Então, primeiro a gente limpa o quadro, não é? Vê o que sobra, e isso daí é que a gente vai trabalhar em cima desse transtorno ou dessa dificuldade. Ótimas explicações. Próxima pergunta também chegou por telefone. Vamos ver de quem é a dúvida. Ana Lúcia de Camaragibe, né? Ela disse que notou que o filho tem esse transtorno, é muito inteligente, mas não consegue aprender a ler. Já colocou no reforço e ainda possui muita dificuldade mesmo fazendo reforço. Quase que reprovava, né, na escola. A professora sempre faz queixas dele e ela fala que, na opinião dela, há pouco conhecimento dos professores sobre o assunto. E ela complementa: o que é que eu devo fazer para ajudar o meu filho? Qual a orientação? A dúvida da Ana Lúcia de Camaragibe, tem 39 anos. E o filho dela tem 7 anos de idade. Primeiro, eu diria que se a alfabetização, esse processo de alfabetização ainda não foi fechado, ajudá-lo nisso. Então, primeira coisa, vamos fechar essa alfabetização. Vamos estimular essa criança para que ela consiga ler de forma autônoma, fluente, que ela entenda o que está lendo, não é? E outra coisa que a família pode fazer é estar junto e ter paciência, não é? Então, ajudar nas tarefas de casa, por exemplo, estimular, ter jogos, brincar, fazer tudo isso e, se não der conta com o reforço escolar e com a ajuda da família, procurar uma ajuda especializada sim. Quando a gente fala de reforço escolar, assim, me vem à memória uma questão, né, que eu sempre... no geral, os pais levam a criança para o reforço escolar para ensinar as atividades da escola, não é verdade? Agora eu te pergunto, se essa criança ela não consegue realizar as atividades da escola porque não sabe ler, porque não sabe escrever, esse reforço poderia ser um reforço ou um apoio pedagógico? Um apoio onde essa criança iria ser alfabetizada para poder realmente trabalhar os conteúdos escolares. Porque, assim, reforço escolar para trabalhar uma coisa que ele não sabe, eu acho que precisa ser revista essa questão, entendeu? Para que a gente trabalhe um reforço escolar de acordo com as potencialidades e o que a criança traz para a gente. Eu acho que o reforço escolar deveria ser trocado por apoio pedagógico, nesses casos. Ótimo. Vamos agora à próxima pergunta. Outra dúvida que também chegou pela linha interativa, a gente vai conferir agora de quem é a pergunta. João Silva, de Chão de Estrela. João Silva quer saber o seguinte: diz que o neto tem 6 anos e tem dificuldade para aprender. De que forma posso ajudar, né, esse meu netinho? Ele não fala se aprender a ler ou a escrever, mas dificuldade de aprender. Eu acredito que sentando, brincando, veja que coisa simples, contando histórias, lendo para ele, trabalhando jogos da memória, jogos que estimulem a atenção. Então, são coisas simples que podem ser feitas e ajudar nas tarefas escolares. Trazer para esse netinho o prazer de estudar. E ninguém melhor do que trazer esse prazer também do que a família. A família está ali junto e pode ajudar a criança todos os dias, não é? Lá na escola a professora tem 30, tem 20, tem 50 alunos, mas lá na família tem o pai, a mãe ou o avô ou algum cuidador que está apenas com aquela criança. Tem mais tempo para ser doado, tem como fazer essa estimulação também lá em casa, né? Na casa da criança. Assim, essa questão onde ele fala que a criança não consegue 6 anos, tem que ver também essa questão cognitiva, né? Como a Anny falou, essa é a melhor forma de se trabalhar com esta criança hoje. Estimulando essa parte cognitiva, que é a memória, a atenção. Tem outra pergunta aqui, a pessoa não se identificou, mas disse que tem um filho de 33 anos e ele tem dislexia, abandonou a escola, né, na pré-adolescência porque não conseguia aprender. Mas ele tem vontade de voltar a estudar e tem vontade de voltar ao mercado, né, ao mercado profissional. Aí ele deve procurar qual especialista? Uma psicopedagoga ou uma fonoaudióloga? Eu diria que poderia procurar as duas. Uma fono para trabalhar as questões de linguagem escrita, uma psicopedagoga para trabalhar as questões cognitivas, de memória, de atenção.
Se ele puder... E algumas escolares também. E algumas escolares, se puder procurar os 2 profissionais, melhor. Quem sabe também um psicólogo para ajudar nessa questão emocional, né? Tantos anos afastado, a gente não sabe como é que ele está. A motivação, a autoestima para aprender. Vou pedir licença pela última vez aqui às nossas convidadas. No começo do programa, a gente fez uma pergunta, a nossa enquete do dia. A pergunta de hoje foi se você costuma acompanhar o desempenho do seu filho nas atividades escolares. Das pessoas que participaram e interagiram, 64% disseram que sim, que acompanham ali de perto o rendimento das atividades dos filhos. 36% disseram que não ou espero que ainda não, porque diante de tanta informação que a gente trouxe aqui no programa, é muito importante você acompanhar esse rendimento, né? Porque se tiver algum probleminha ali, você tenta contornar procurando ajuda com profissionais especializados. Reta final aqui do programa, para agradecer as convidadas, quero dizer que foi um prazer recebê-las aqui no Assunto do Dia. Anne Bittencourt, fonoaudióloga, especialista em audiologia clínica, ela também tem formação, né, pela Associação Brasileira de Dislexia e diretora do CEAM, que é o Centro Especializado em Apoio Multidisciplinar. Muito obrigado, o último recado são as considerações finais, fique à vontade. Eu gostaria de agradecer, nós gostaríamos de agradecer, né, pela oportunidade de falar desse tema que é um tema que a gente trabalha todos os dias, que são as dificuldades de aprendizagem, os transtornos, e nos colocar mais uma vez à disposição, né, da população em geral. Nós temos uma fanpage da clínica no Facebook, no Instagram, e que a gente pode tirar lá as dúvidas se vocês assim, né, nos procurarem. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Anne. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. Também queria agradecer a Luciene Santos, pedagoga, psicopedagoga clínica, neuropsicopedagoga, ela também mestre em educação e tem formação também pela Associação Brasileira de Dislexia e também ela é diretora do CEAM. Luciene, muito obrigado. O último recado, fica à vontade. Bem, né, como a Anne falou, nós que agradecemos o convite e estamos à disposição, né, para tirar qualquer dúvida e estamos aí com o CEAM para tentar ajudar, não é? Esses pais que muitas vezes chegam sem saber o que fazer com seus filhos. Então, estamos à disposição mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez. Voltem muitas outras vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa também, obrigado pelo seu carinho e audiência. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!